Cara, sério. Hoje eu vou falar de uma animação que, na minha opinião, é uma das mais subestimadas da Disney moderna. E sim, eu sei que muita gente ama, mas mesmo assim, eu sinto que ela não recebe o reconhecimento que merece. O nome do filme é Moana, Um Mar de Aventuras. E deixa eu te falar, isso aqui não é só mais uma historinha infantil bonitinha com música. Tem muita coisa por trás. Tipo, muita mesmo. Então já deixa o like, porque hoje eu vou misturar explicação, curiosidade, opinião sincera. E talvez até umas teorias malucas, porque esse filme permite isso. Agora imagina comigo. O filme começa de um jeito que já te coloca num clima quase místico. Não é aquele começo acelerado, cheio de ação. Não. É quase como se alguém estivesse te contando uma lenda antiga. E isso já é um ponto que eu amo nesse filme. A gente vê um mundo que basicamente era só oceano, tipo água para todo lado. E aí entra uma figura extremamente importante que é a deusa da criação, Tefiti. E aqui já começa um detalhe interessante. A Disney se inspirou fortemente na mitologia polinésia, e isso dá uma autenticidade absurda para o filme. E Tefiti tem algo que, cara, visualmente é simples, mas simbolicamente é gigantesco: o coração dela. Uma pedra verde, pequena, mas que basicamente representa a vida. Tipo, tudo. Sem isso, não tem natureza, não tem equilíbrio, não tem nada. E aí entra aquele clássico elemento humano, ou melhor, semi-humano, Maui. E deixa eu parar aqui rapidinho para te falar. Maui é facilmente um dos personagens mais interessantes da Disney. Ele não é vilão, não é herói perfeito. Ele é egoísta, carente, poderoso e meio perdido. E isso é muito humano, né? Então o Maui vai lá e faz o quê? Rouba o coração de Tefiti. Simples assim. Mas claro, nada vem sem consequência. Sem. E essa parte é muito importante porque o filme já deixa claro uma mensagem que vai acompanhar tudo. Quando você tenta controlar algo que não te pertence, o mundo cobra. E cobra caro. Assim que o coração é roubado, tudo começa a dar errado. Escuridão começa a se espalhar. O oceano fica instável. E aí aparece aquela entidade de fogo, TK, que na primeira vez que você vê parece só mais um monstro gigante típico de animação. Mas segura essa informação, porque isso aqui lá na frente muda completamente o sentido da história. E é aí que acontece algo meio simbólico também. O coração some no oceano, como se o próprio mundo estivesse escondendo aquilo, esperando a pessoa certa. Corta a cena. E agora, a gente vai para uma ilha. Um lugar aparentemente tranquilo, com uma tribo vivendo em harmonia, e uma senhora contando uma história para as crianças. E aqui, para mim, é onde o filme realmente começa a brilhar. Porque enquanto as outras crianças ficam com medo, tem uma que está completamente fascinada, Moana. E isso já define ela em segundos. Enquanto todo mundo vê perigo, ela vê curiosidade. Enquanto todo mundo recua, ela quer entender. E isso, cara, é o tipo de protagonista que funciona. Não é porque ela é forte de forma forçada. É porque ela é curiosa. E curiosidade é o que move tudo. Mas aí entra o conflito, o pai dela. E aqui vai uma opinião talvez meio polêmica. O pai da Moana não é um vilão, mas ele também não é totalmente certo. Ele representa aquele medo que muita gente tem, medo do desconhecido. E isso é muito real. Ele não quer que ela vá para o oceano. Ele quer proteger. Mas, ao mesmo tempo, ele limita. E isso cria aquele conflito interno na Moana que, sinceramente, é uma das coisas mais bem construídas do filme. Porque não é só quero aventura. É tipo, eu sinto que pertenço a algo maior, mas não sei explicar. E cara, quem nunca sentiu isso? Agora uma cena que eu acho incrível. Quando a Moana, ainda criança, vai até o mar. Essa cena é mágica. E não tô exagerando. O oceano literalmente reage a ela. E isso é outra coisa genial do filme. O oceano não é só cenário. Ele é um personagem. E não fala. Mas se comunica melhor que muito personagem com diálogo. Ele escolhe a Moana. E isso levanta uma pergunta interessante. Será que ela escolheu essa jornada ou foi escolhida? E esse tipo de dúvida é o que faz a história ficar mais profunda do que parece. E tem um momento ali, pequeno, mas muito simbólico, quando o oceano entrega o coração para ela.
Tipo, não é coincidência. Mas antes que qualquer coisa aconteça, o pai chega. E tudo volta ao normal, mas não volta de verdade, porque aquela experiência já mudou ela. E isso é algo que o filme faz muito bem. Pequenas experiências que moldam decisões grandes depois. Corta o tempo. Moana cresce. E agora a gente vê ela dividida. De um lado, responsabilidade, tradição, liderança. Do outro, o oceano chamando. E cara, isso aqui é basicamente a metáfora da vida adulta. Você segue o que esperam de você ou o que você sente que precisa fazer. E o filme não responde isso de forma simples. Ele constrói. E constrói muito bem. Se você curtiu esse estilo, me fala que eu continuo com a próxima parte, mantendo exatamente essa vibe, com opinião, curiosidades e aquele ritmo que prende até o final. E aí que a coisa começa a ficar meio pesada, porque até agora o filme estava naquele clima de descoberta, infância, aquele encanto meio mágico. Só que, na segunda parte, ele começa a mostrar que o mundo não é tão equilibrado quanto parece. E isso aparece de um jeito bem sutil no começo. Tipo, não tem um boom de problema acontecendo. É mais aquela sensação de que algo tá errado. E eu gosto muito disso, porque é exatamente assim na vida real. As coisas não desmoronam de uma vez. Elas começam a dar sinais. A pesca já não é mais a mesma. Os cocos começam a estragar. E você percebe que a ilha, que sempre foi esse lugar perfeito, começa a mostrar falhas. E aqui entra uma coisa que eu acho genial nesse filme. Ele não trata isso só como um problema físico. É quase espiritual. É como se o mundo estivesse doente. E claro, a Moana percebe isso antes de todo mundo aceitar de verdade, porque ela já tem aquela conexão com o oceano, com algo maior. Então, enquanto o resto da tribo tenta resolver com soluções básicas, tipo ir um pouco mais longe para pescar, ela já pensa diferente. E tem uma cena que, para mim, é muito importante. Quando ela sugere ir além do Recife. Cara, parece algo simples. Mas dentro da lógica da tribo, isso é quase um tabu. E aí entra o pai dela de novo. E aqui, sério, essa cena é tensa. Porque ele não só discorda, ele reage com raiva. E você sente que não é só sobre segurança. Tem algo mais ali. Um medo que ele não explica direito. E isso deixa tudo mais interessante. Porque não é um não vá porque é perigoso. É um não vá porque eu sei algo que você não sabe. E isso gera aquela frustração absurda, porque a Moana não entende o porquê. E quando você não entende, você questiona mais ainda. E aí vem outra cena que, sinceramente, é uma das mais bonitas do filme para mim. Quando o pai leva ela até aquele ponto alto da ilha, com as pedras dos líderes. Cara, essa cena tem um peso simbólico gigante. Cada pedra representa um líder que veio antes, uma responsabilidade, uma continuidade. E ele basicamente diz: um dia você vai colocar a sua pedra aqui. Ou seja, você não é só você é uma linha inteira de história. E isso, ao mesmo tempo que é bonito, é sufocante, porque tira dela a liberdade de escolha. E aqui vai uma opinião minha. Esse é um dos conflitos mais reais que a Disney já colocou em uma animação. Não é sobre salvar o mundo ainda. É sobre expectativa. É sobre herdar algo que talvez você nem tenha certeza sequer. E isso é pesado. E o mais interessante é que a Moana tenta. Ela realmente tenta ser essa líder. Tem uma sequência ali dela ajudando a tribo, organizando coisas, tomando decisões. E por um momento você pensa: ok, talvez ela aceite esse destino. Mas aí o filme faz algo muito inteligente. Ele mostra que, mesmo quando tudo parece sob controle, o problema real continua lá fora, e piorando. E aí vem o momento em que tudo muda de vez. Quando eles vão pescar, e não tem peixe. Tipo, não é tem pouco, é praticamente nada. E isso bate forte, porque agora não é mais só uma sensação, é realidade e é sobrevivência. E mesmo assim, o pai dela ainda insiste em não ir além do Recife. E aqui, sério, dá até uma certa raiva dele. Mas ao mesmo tempo, quando você para pra pensar, ele tá agindo por trauma. E isso fica mais claro quando a mãe da Moana conversa com ela. E essa conversa é muito importante. Porque finalmente alguém explica o motivo por trás do medo do pai. Ele perdeu alguém no oceano.
E isso muda tudo. Porque agora não é só teimosia, é dor. E quando decisões são baseadas em dor, elas nem sempre são racionais. E isso deixa o conflito ainda mais humano. E aí, vem uma das cenas que eu mais gosto. A Moana, sozinha, naquele momento de dúvida total. Ela sobe até o topo, com a pedra na mão, pronta para aceitar o destino. E cara, essa cena é silenciosa, mas fala muito, porque você vê claramente que ela tá dividida. Ela quer ser responsável, mas ao mesmo tempo, sente que tá traindo a si mesma. E isso é uma sensação horrível. E justo nesse momento, ela olha para o oceano e pronto. Acabou. Você sabe que ela não vai conseguir ignorar isso. E é aí que ela tenta. Ela pega um barco e decide ir além do Recife. E essa parte é interessante porque não é heróica. Não é tipo, vamos lá, aventura. É desajeitada. É meio caótica. Ela claramente não tá preparada. E isso é ótimo, porque mostra que coragem não é saber o que tá fazendo. É ir mesmo sem saber. Mas claro, o oceano não facilita. As ondas ficam fortes, o barco quase vira, e ela volta, fracassada. E isso é importante, porque muita história pula essa parte. Mas aqui não. Aqui o filme faz questão de mostrar que tentar e falhar faz parte, e isso deixa tudo mais real. E aí entra uma das personagens mais importantes da história, a avó. Cara, que personagem. Sério. Ela é tipo aquele guia espiritual, mas sem ser clichê. Ela entende a Moana de um jeito que ninguém mais entende. E tem aquela cena da caverna, que na minha opinião é um dos melhores momentos do filme. Porque ali, tudo muda de perspectiva. A Moana descobre que o povo dela não era só morador de ilha. Eles eram navegadores, exploradores. Eles cruzavam o oceano. Ou seja, aquilo que o pai dela proíbe é literalmente parte da identidade deles. E isso é muito forte, porque não é só um desejo pessoal agora. É algo que foi perdido, escondido e talvez até esquecido por medo. E quando ela vê aqueles barcos antigos, cara, dá pra sentir. É tipo descobrir quem você realmente é. E nesse momento, tudo começa a fazer sentido pra ela. O chamado, a conexão com o oceano, a inquietação. Não era aleatório, era herança. E isso muda completamente o jogo. Mas o filme não deixa isso leve, porque logo depois vem o golpe emocional. A avó fica doente. E aqui, sério, é impossível não sentir, porque ela é a única que realmente apoia a Moana. E antes de partir, ela confirma tudo, que o oceano escolheu ela, que ela precisa ir, e que não é só sobre aventura, é sobre restaurar o equilíbrio. E essa cena é linda e triste ao mesmo tempo. E é aqui que a Moana finalmente toma a decisão. Não por curiosidade, não por impulso, mas por propósito. E isso muda completamente a energia da história. Agora não é mais uma garota querendo explorar. É alguém que precisa consertar algo. E cara, isso pesa. E muito. E sem fazer alarde. Sem discurso épico. Ela simplesmente vai. Prepara o barco. Se despede em silêncio. E entra no oceano. E o mais incrível? O oceano responde. Como se estivesse dizendo: agora sim. E aí começa a verdadeira jornada. E acredita, daqui pra frente só fica mais louco, mais intenso e mais profundo. Se quiser, eu continuo com a próxima parte mantendo esse ritmo, porque agora que ela entrou no oceano, a história realmente começa. E aí, meu amigo? Agora sim, a gente entra naquela parte do filme que separa quem só assistiu Moana de quem realmente sentiu a história. Porque até aqui, beleza. Construção, conflito, descoberta. Mas agora? Agora é jornada de verdade. E jornada de verdade não é bonita o tempo todo. É confusa, é cansativa, e às vezes parece que você tomou a decisão errada. E é exatamente isso que o filme começa a mostrar. A Moana tá lá, no meio do oceano, sozinha. Quer dizer, quase sozinha, porque tem aquele galinho completamente perdido. O Rei Rei, que sinceramente é um dos alívios cômicos mais absurdos que a Disney já criou. E eu vou falar. No começo você pensa, cara, esse bicho só tá aqui pra ser idiota.
Mas depois você percebe que ele também tem um papel simbólico. Porque enquanto a Moana tá tentando controlar tudo, ele simplesmente existe, sem lógica, sem plano. E mesmo assim, ele continua ali. Mas, enfim, voltando. A Moana tá navegando, ou pelo menos tentando. E cara, essa parte é muito importante porque o filme não romantiza isso. Ela não sabe o que tá fazendo. O barco vira. Ela se perde. Ela se frustra. E isso é perfeito, porque mostra que o chamado não vem com manual de instrução. E tem uma cena que eu gosto muito, que é quando ela tenta dar aquela ordem pro oceano, tipo, me ajuda aqui, e nada acontece. E isso quebra uma expectativa. Porque até então, parecia que o oceano estava sempre do lado dela, quase como um parceiro obediente. Mas aqui o filme deixa claro: não é assim que funciona. O oceano escolheu ela, mas isso não significa que vai fazer tudo por ela. E isso, se você parar para pensar, é uma baita lição. Ter potencial não significa ter facilidade. E aí, bum, ela simplesmente desmaia. E essa parte é bem rápida, mas cheia de significado, porque quando ela acorda, ela não tá mais no meio do nada. Ela tá numa ilha. E não qualquer ilha. Uma ilha que claramente tem história. E é aqui que entra um dos personagens mais icônicos do filme, Maui. Mas antes de falar dele, deixa eu comentar uma coisa que eu acho genial nessa introdução. A Moana vê sinais de que tem alguém ali, desenhos nas pedras, movimento, uma presença, e o jeito que o filme constrói isso dá uma sensação meio misteriosa, sabe? Tipo, você sabe que algo vai acontecer, mas não sabe como. E aí, do nada, Maui aparece, cantando, sendo completamente egocêntrico. E cara, que entrada! Sério. Ele chega com uma música basicamente dizendo: eu sou incrível, eu fiz tudo, vocês deveriam me agradecer. E isso já define ele perfeitamente. E aqui vai uma opinião. O Maui é carismático pra caramba, mas ele também é irritante. E isso é intencional, porque ele não é feito pra ser perfeito, ele é feito pra ser humano demais, mesmo sendo um semideus. E o jeito que ele trata a Moana no começo, péssimo. Ele literalmente prende ela numa caverna e tenta roubar o barco. Tipo, zero respeito. E isso é muito diferente do padrão herói ajuda a heroína. Aqui não. Aqui ele só pensa nele mesmo. E isso cria uma dinâmica muito interessante entre os dois. Porque a Moana não se intimida. Ela não fica tipo, ai meu Deus, ele é poderoso. Ela confronta. Ela provoca. Ela insiste. E isso vai construindo a relação deles de um jeito muito natural. E tem um momento específico que eu acho genial. Quando ela mostra o coração de Tefiti para ele. E você pensa, agora vai, ele vai entender a importância disso. Mas não, ele simplesmente joga fora. Tipo, não quero isso. E cara, isso quebra totalmente a expectativa. Porque mostra que, para ele, aquilo não é sobre salvar o mundo. É sobre o que ele quer. E isso reforça aquela ideia lá do começo. Ele roubou o coração por ego, não por necessidade. E aí, como se já não fosse caos suficiente, entra outro elemento completamente insano na história: os Kakamora. Mano, essa parte é uma loucura. Porque do nada o filme vira quase um Mad Max versão Coco. É perseguição, flecha voando, barquinho sendo atacado. E tudo isso com uns piratinhas que parecem fofos, mas são completamente caóticos. E aqui o ritmo do filme acelera muito. E funciona. Porque depois de toda aquela construção mais emocional, você precisa desse pico de energia. E no meio desse caos, acontece algo que é quase ridículo, mas genial. O rei rei engole o coração. Sério. E isso gera uma situação completamente absurda, porque agora tudo gira em torno de um galinho sem noção. E eu adoro isso. Porque tira a história de um lugar muito sério e coloca um elemento de imprevisibilidade. E mesmo assim, não perde o impacto. E aí vem uma coisa que define muito a Moana como personagem. Quando o Maui não ajuda, ela vai sozinha. Ela pega o remo e simplesmente entra na batalha contra os Kakamora. E cara, isso aqui é muito importante. Porque ela não espera alguém salvar. Ela age, mesmo sem experiência, mesmo com medo. E isso diferencia ela de muitos protagonistas. Ela não é corajosa porque não tem medo.
Ela é corajosa porque vai com medo mesmo. E claro, dá tudo errado, mas ao mesmo tempo, dá certo, porque ela consegue recuperar o Rei e o coração. E no final, eles escapam. Mas não porque o Maui foi um herói, mas porque ela tomou atitude. E isso muda completamente a dinâmica entre eles. Porque agora o Maui começa a perceber que ela não é só uma garota qualquer. Ela tem determinação. E isso, aos poucos, vai quebrando aquela resistência dele. Mas não totalmente, porque ele ainda tem um objetivo próprio: encontrar o gancho dele. E aqui a história começa a tomar uma nova direção, porque agora não é só vamos devolver o coração, é vamos pegar o gancho primeiro, e isso adiciona uma camada a mais na jornada. E também mostra que o Maui ainda não mudou completamente. Ele ainda coloca as necessidades dele na frente, mas a Moana aceita, porque ela entende que precisa dele. E isso cria aquela parceria meio torta, mas que funciona. E cara, é aqui que a história realmente engrena. Porque agora eles têm um objetivo conjunto, uma direção, mas ainda sem confiança total. E isso é perfeito, porque evita aquele clichê de viraram melhores amigos do nada. Aqui não. Aqui é construído, com conflito, com ego, com aprendizado. E te falar, a partir daqui, o filme começa a entrar numa fase ainda mais interessante, porque além da aventura, a gente começa a mergulhar no passado do Maui. E quando isso acontece, tudo muda. Se você quiser, eu continuo com a próxima parte. E já aviso, agora vem história pesada, passado do Maui e umas das melhores mensagens do filme. E agora? É aqui que o filme começa a sair daquele nível aventura divertida e entra num território muito mais profundo. Porque até agora, a gente viu o Maui como aquele cara convencido, meio engraçado, meio irritante, tipo aquele amigo que você gosta, mas às vezes dá vontade de dar um tapa. Só que tem uma coisa que o filme faz muito bem. Ele não entrega tudo de uma vez. Ele vai soltando camadas. E essa parte é onde a primeira camada de verdade começa a cair. Depois de toda aquela confusão com os Kakamora, o clima dá uma acalmada. E isso é proposital, porque o filme precisa respirar antes de entrar numa parte mais emocional. A Moana e o Maui estão ali, no barco, meio que obrigados a conviver. E você sente aquele silêncio estranho. Não é confortável, mas também não é hostil. É tipo quando duas pessoas ainda não se entendem, mas sabem que precisam uma da outra. E aí a Moana começa a cutucar. E isso é algo que eu gosto muito nela. Ela não deixa as coisas passarem. Ela pergunta, ela insiste, ela quer entender. E aos poucos, o assunto vai chegando onde realmente importa, o tal do gancho do Maui. Porque até agora, parecia só uma arma, né? Tipo, ele quer porque é poderoso. Mas não, é muito mais do que isso. O gancho é basicamente a identidade dele. Sem aquilo, ele não é nada. E isso fica claro quando eles começam a falar sobre o passado. E cara, essa cena aqui muda completamente a forma como você vê o Maui, porque ele começa a contar a história dele. E não é contado de forma dramática, exagerada, sabe? É quase seco, direto. Ele foi rejeitado pelos próprios pais. Jogaram ele no oceano. Tipo, pensa nisso por um segundo. Um bebê, abandonado, no meio do nada. E aí o oceano salva ele. E isso cria uma conexão interessante, porque o mesmo oceano que escolheu a Moana também salvou o Maui. Só que os caminhos dos dois foram completamente diferentes. Enquanto a Moana cresce com amor, com apoio, mesmo com limitações, o Maui cresce tentando provar que merece ser amado. E isso explica tudo. Explica o ego, explica a necessidade de atenção. Explica por que ele faz coisas grandiosas e depois canta sobre isso. Ele não quer só reconhecimento. Ele quer aceitação. E isso, cara, é pesado. E muda completamente aquele personagem engraçadão. Porque agora você entende que aquilo é uma máscara. E a Moana percebe isso. E esse é outro ponto forte dela. Ela não julga. Ela escuta. E quando ela fala com ele, não é com raiva, é com empatia. E isso começa a transformar o Maui. Bem devagar, mas começa. E aí entra um detalhe muito interessante. Ela basicamente diz pra ele:
Você fez coisas boas, mas do jeito errado. E isso é uma frase simples, mas poderosa. Porque não anula quem ele é, só mostra que ele precisa corrigir o caminho. E isso leva a um momento muito importante. O Maui tenta usar o gancho e falha. E, cara, essa cena é quase desconfortável, porque você vê um personagem poderoso, totalmente inseguro. Ele tenta se transformar e não consegue direito. Fica meio bugado, meio incompleto. E isso é genial, porque visualmente mostra que ele não tá inteiro, ele não tá confiante, ele não tá resolvido. E o gancho, que antes parecia uma extensão dele, agora parece algo que ele não consegue controlar. E isso simboliza muito bem o estado emocional dele. E aí vem um momento que, pra mim, é um dos mais bonitos da relação dos dois. A Moana incentiva ele, mas não de forma forçada. Ela não fala, você consegue só por falar. Ela acredita. E isso faz diferença, porque talvez seja a primeira vez que alguém acredita nele, sem querer algo em troca. E aí, pouco a pouco, ele começa a recuperar o controle. E essa evolução é muito satisfatória, não é instantânea, não é mágica, é construída. E isso faz com que a vitória dele tenha peso. Mas claro, o filme não deixa isso confortável por muito tempo, porque agora entra um novo objetivo: encontrar o gancho completo. E isso leva eles até um lugar que, sinceramente, é uma das partes mais criativas do filme: o Reino dos Monstros. E aqui, visualmente, o filme dá um salto, porque tudo fica mais estranho, mais caótico, mais exagerado. E combina perfeitamente com a ideia de que ali é onde ficam as coisas perdidas. E isso também é simbólico, porque o Maui perdeu o gancho, e agora precisa encarar esse lugar para recuperar. Ou seja, ele precisa enfrentar o próprio erro. E isso, cara, é muito mais do que só pegar um objeto. É encarar o passado. E aí eles começam a subir aquele lugar cheio de criaturas. E aqui o ritmo muda de novo. Fica mais tenso, mais perigoso. E você sente que agora as coisas têm consequência real. Não é só aventura leve. É risco. E mesmo assim, a Moana vai. Sem poder. Sem habilidade especial. Só com coragem. E isso continua sendo o maior diferencial dela. E quando eles finalmente chegam naquela área cheia de tesouros, cara, é uma cena absurda. Tudo brilhando, tudo exagerado. E no meio disso, uma figura que rouba completamente a atenção: Tamatoa. E sério, que personagem! Ele é completamente narcisista, obcecado por brilho, e ao mesmo tempo, carismático de um jeito estranho. E aqui, o filme faz algo muito interessante. Ele usa humor, mas com uma camada meio sombria, porque o Tamatoa não é só engraçado, ele é perigoso. E quando ele captura a Moana, você sente que a situação ficou séria. E mais uma vez, ela tá em desvantagem total. Sem força, sem plano claro, só improviso. Enquanto isso, o Maui tá focado no gancho. E isso cria uma tensão, porque você começa a se perguntar: ele vai ajudar ela ou vai escolher o gancho? E isso é importante, porque mostra que, mesmo evoluindo, ele ainda não mudou completamente. E essa dúvida mantém a relação deles real. Nada ali é perfeito ainda. E é exatamente isso que faz essa parte funcionar tão bem. Porque você não sabe exatamente o que esperar. E isso prende. E muito. Se você quiser, eu continuo com a próxima parte. E já te aviso, a sequência com o Tamatoa fica ainda mais insana e a relação dos dois começa a mudar de verdade. E agora, segura, porque essa parte aqui é simplesmente uma das mais caóticas, criativas e, ao mesmo tempo, cheias de significado do filme inteiro. Sério, porque quando a gente fala do Tamatoa, muita gente lembra só da música, do visual brilhante, da zoeira. Mas se você olhar com um pouquinho mais de atenção, essa cena tem muita coisa acontecendo por baixo. Então imagina a situação. A Moana tá presa, literalmente presa, dentro de uma estrutura feita de ossos, sem saída fácil, cercada por um caranguejo gigante completamente obcecado por coisas brilhantes. E cara, olha o contraste disso. A Moana, que é simples, que carrega algo extremamente valioso, o coração, mas que não brilha por fora, contra o Tamatoa, que não tem valor real nenhum, mas é coberto de ouro, joias e ego.
E isso aqui não é coincidência, é uma crítica bem clara. Tipo, o que realmente tem valor, o que brilha ou o que sustenta a vida. E enquanto você pensa nisso, o filme simplesmente joga uma música absurda na sua cara. E, mano, que música! Porque o Tamatoa começa a cantar sobre como ele é incrível, como ele coleciona coisas, como tudo que importa é parecer grandioso. E se você reparar bem, ele é quase uma versão exagerada do Maui do começo. Só que sem filtro, sem evolução. Tipo, o que o Maui poderia ter se tornado se continuasse naquele caminho. E isso é muito interessante, porque enquanto o Tamatoa canta sobre aparência, o Maui tá ali, tentando recuperar algo que é muito mais interno. O gancho não é só poder, é identidade. E aí entra um momento crucial. O Maui consegue pegar o gancho. E por um segundo, você pensa, pronto, agora virou o jogo. Mas não, porque ele ainda não tá 100%. Ele tenta usar, e ainda falha em alguns momentos. E isso mantém aquela tensão. Enquanto isso, a Moana, cara, a Moana simplesmente não desiste. E isso começa a ficar cada vez mais claro. Ela não é a mais forte, não é a mais preparada, mas ela é a mais persistente. E isso começa a incomodar até o próprio Tamatoa, porque ela não entra no jogo dele, ela não liga pro brilho, ela não tenta competir, ela simplesmente segue o objetivo. E é aí que vem uma das partes mais inteligentes dessa sequência. Ela usa um truque. Ela engana o Tamatoa fazendo ele acreditar que o coração é algo comum. E isso funciona porque ele só valoriza o que parece valioso. E cara, isso é genial. Porque mostra que a maior fraqueza dele é a própria superficialidade. E ao mesmo tempo, o Maui percebe isso. E os dois, pela primeira vez, começam a trabalhar juntos de verdade. Não é mais, eu preciso de você. É, vamos fazer isso juntos. E isso muda a dinâmica completamente. E aí vem o momento da fuga, que é caos puro, explosão de movimento, transformação do Maui, o Tamatoa enlouquecido tentando recuperar o tesouro. E no meio disso tudo, eles conseguem escapar. Mas não de forma perfeita, não de forma limpa. Eles escapam quase por pouco. E isso é importante, porque mantém a sensação de risco. E quando eles finalmente saem dali, tem um momento de silêncio. E esse silêncio diz muita coisa. Porque agora, algo mudou. O Maui tem o gancho, a Moana tem o coração. Mas mais importante que isso, eles têm uma conexão. Ainda não é amizade completa, mas já não é mais desconfiança. E isso é construído de um jeito tão natural que você nem percebe quando aconteceu. E aí vem uma parte que, na minha opinião, é uma das mais importantes emocionalmente. Eles estão no barco, no meio do oceano, sem caos, sem inimigo, só os dois. E a Moana começa a puxar a conversa de novo. Só que agora é diferente. Não é mais provocação, é curiosidade genuína. E ela pergunta sobre o passado do Maui. E cara, aqui o filme te pega, porque o Maui se abre mais. Ele fala sobre como tudo o que ele fez foi pelos humanos, como ele queria ser amado, aceito, e mesmo assim, foi visto como vilão. E isso bate forte, porque mostra que intenção não é tudo. A forma como você faz as coisas importa, e muito. E a Moana responde de um jeito que, sério, é muito maduro. Ela não passa pano. Ela não diz, você tá certo. Ela diz, você fez coisas boas, mas errou. E isso é o tipo de honestidade que realmente ajuda alguém a crescer. E aí vem um momento simbólico. Ela sugere que eles devolvam o coração. Não só para salvar o mundo, mas para restaurar a imagem do Maui. Tipo, dar a ele uma segunda chance. E você vê que isso mexe com ele. Porque, no fundo, é tudo o que ele sempre quis. E aí, ele aceita. Mas com uma condição. Antes, eles precisam ir até um lugar específico, onde ficam todos os tesouros perdidos do oceano. Porque ele quer recuperar completamente o controle do gancho. E isso mostra que, apesar de tudo, ele ainda tem inseguranças. E isso é bom, porque mantém o personagem real. E a Moana aceita. Sem discussão. Porque agora ela confia. E essa confiança, cara, ela foi construída. E isso faz toda a diferença. E enquanto eles seguem viagem,
você sente uma mudança no clima. Não é mais pesado, mas também não é leve. É tipo preparação. Algo grande tá vindo. E você sabe disso. E o filme também sabe. E ele vai te preparando aos poucos. E é aí que começa a transição para a parte final da jornada, onde tudo vai ser testado. A coragem da Moana, a confiança do Maui e, principalmente, quem eles realmente são. Se você quiser, eu continuo com a próxima parte. E agora a gente entra na reta onde tudo começa a ficar emocionalmente pesado e decisivo. Agora, é aqui que o filme começa a apertar de verdade. Tipo assim, até agora a gente teve aventura, teve emoção, teve desenvolvimento, mas agora é aquele momento em que tudo que foi construído começa a ser testado. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo: a confiança, o propósito, a coragem e, principalmente, a identidade dos personagens. Porque pensa comigo, até aqui, a Moana já saiu da ilha, já enfrentou o perigo, já encontrou o Maui, já passou por aquele caos com o Tamatoa. Ou seja, ela já provou que consegue ir longe. Mas ir longe não é o mesmo que chegar até o fim, e essa diferença começa a ficar muito clara agora. Eles estão navegando, e o clima é estranho. Não é mais aquele começo cheio de curiosidade. Também não é caos. É tipo tensão silenciosa. E isso acontece porque eles estão se aproximando do objetivo final. E quanto mais perto você chega de algo grande, mais dúvidas aparecem. E aí vem uma das partes que eu mais gosto, o treinamento do Maui com o gancho. Cara, isso aqui é muito simbólico, porque ele finalmente está conseguindo se transformar melhor. Águia, tubarão, vários formatos. Só que ainda não é perfeito. Tem falha, tem hesitação. E isso mostra que ele ainda não está 100% confiante. E confiança, nesse ponto da história, é tudo. E o mais interessante é como a Moana reage a isso. Ela não critica, ela não pressiona, ela incentiva. E não de um jeito forçado, é natural. É tipo alguém que realmente acredita. E isso vai fortalecendo o Maui. Mas ao mesmo tempo, você sente que ele ainda carrega um medo. E esse medo vai explodir daqui a pouco. E aí, chega o momento, eles avistam o lugar, a ilha de Te Fiti, ou pelo menos o que deveria ser. E cara, a atmosfera muda completamente. Tudo fica escuro, pesado, hostil. Não tem mais aquele visual bonito, cheio de vida. É quase o oposto. E isso já mostra, sem precisar de explicação, que algo tá muito errado. E aí ela aparece, Ticá e Mano. Que presença, sério. Ela não é só um monstro grande, ela é ameaça pura, é destruição, é raiva. E o jeito que o filme apresenta ela aqui é perfeito, porque não tem conversa, não tem negociação, é ataque direto. E é aqui que entra um ponto muito importante: o plano. A Moana tem um plano. Ela vai direto enquanto o Maui distrai a Te. E isso já mostra o quanto ela evoluiu. Ela não tá mais reagindo, ela tá pensando. Estratégia. E o Maui aceita. E isso também é uma evolução, porque antes ele só fazia o que queria. Agora ele confia nela. E aí começa o confronto. E cara, que sequência. O Maui se transforma, ataca, desvia, tenta segurar a Te. E ao mesmo tempo a Moana tenta atravessar. E você fica naquela tensão constante, porque tudo pode dar errado a qualquer segundo. E dá, porque a Te é forte demais. E tem um momento que, para mim, é um dos mais impactantes visualmente, quando o Maui tenta segurar o ataque e o gancho recebe o golpe e racha. Cara, esse momento é pesado, porque o gancho não é só uma arma, é o símbolo do Maui. E ver aquilo quebrando é como ver ele quebrando junto. E isso mexe com ele de um jeito absurdo. E aí, ele trava, ele perde a confiança, ele recua. E isso é muito importante, porque mostra que, apesar de toda a evolução, ele ainda tem medo de perder tudo de novo. E a Moana percebe isso. E aqui começa uma das partes mais difíceis da jornada dela, porque ela precisa continuar, mesmo quando o parceiro falha. E isso é muito real, porque nem sempre quem está com você vai conseguir ir até o fim. E você precisa decidir se continua ou não. E ela tenta. Ela realmente tenta. Mas, sem o Maui, fica muito mais difícil. E aí vem o momento da ruptura. O Maui simplesmente decide parar. Ele olha para o gancho, danificado, e escolhe ir embora.
Cara, essa decisão dói, porque você entende o lado dele, mas ao mesmo tempo, parece uma traição. E isso deixa a Moana completamente abalada. Porque agora ela tá sozinha, de verdade, sem ajuda, sem plano B. E aí vem aquele momento de silêncio, o tipo de silêncio que pesa. E ela tenta continuar, mas não dá. E pela primeira vez no filme, ela desiste. E isso é muito forte, porque até agora ela sempre insistiu, sempre lutou, mas aqui ela quebra. E isso torna tudo muito mais humano, porque ninguém é forte o tempo todo. E tem um detalhe aqui que eu acho incrível. Ela pega o coração de Tefiti e devolve pro oceano. Tipo, escolhe outra pessoa. Cara, isso é pesado, porque significa que ela perdeu a fé nela mesma. E isso é mais forte do que qualquer monstro. E o oceano aceita. E isso deixa a cena ainda mais triste, porque não tem resistência. É como se o próprio mundo dissesse, ok. E aí, silêncio. Mas não por muito tempo, porque é aqui que entra um dos momentos mais emocionantes do filme inteiro. A avó. Só que não fisicamente. É como uma presença, uma memória, uma energia. E cara, essa cena é absurda, porque não é só sobre motivação, é sobre identidade. Ela faz a Moana lembrar quem ela é, não o que esperam dela, mas o que ela sente. E isso muda tudo, porque a jornada nunca foi sobre o Maui, nem sobre provar algo para os outros. Era sobre ela. E quando isso encaixa, oh não, cara, arrepia. E aí, ela levanta. E não levanta igual antes. Ela levanta diferente, mais calma, mais segura, mais certa e pega o coração de volta. E nesse momento, você sabe. Agora vai. Agora ela tá pronta. Não porque não tem medo, mas porque entendeu quem é. E isso, ninguém tira. Se quiser, eu continuo com a próxima parte. E agora a gente entra no confronto final, que tem uma das revelações mais bonitas da história. Agora sim. Chegou aquele momento que, se você assistiu esse filme e não sentiu nada, eu sinceramente não sei o que te emociona mais. Porque tudo que a gente viu até aqui, toda a jornada, os conflitos, as dúvidas, convergem exatamente para esse ponto. E o mais incrível? Não é uma batalha final comum. Não é sobre força. Não é sobre derrotar alguém. É sobre entender. E isso muda tudo. A Moana volta para o oceano. Mas dessa vez, é diferente. Você sente. Ela não tá mais desesperada, nem tentando provar algo. Ela tá calma, focada. É como se finalmente tudo dentro dela tivesse se alinhado. E, cara, isso é muito poderoso. Porque quando alguém encontra esse tipo de clareza, não importa o tamanho do desafio. E o oceano percebe isso. E aqui tem um detalhe que eu acho simplesmente genial. Antes, o oceano ajudava ela, mas de forma meio imprevisível. Agora não. Agora parece que eles estão sincronizados, como se finalmente estivessem falando a mesma língua. E isso não é dito, é sentido. E aí, ela chega de novo. A ilha, ou melhor, o que restou dela. E claro, a TK ainda tá lá. Furiosa, intacta, destrutiva como sempre. Só que dessa vez, a Moana não chega fugindo. Ela vai direto, sem hesitar. E isso muda completamente a dinâmica da cena, porque a TK ataca, como sempre. Mas a Moana não reage com medo. Ela reage com propósito. E aqui acontece uma das coisas mais bonitas do filme inteiro. Ela pede para o oceano abrir caminho. E o oceano obedece. Mas não de forma exagerada. É quase respeitosa, como se entendesse a importância daquele momento. E o mar literalmente se divide, criando um caminho. Cara, visualmente isso é absurdo, mas simbolicamente é ainda maior. Porque representa que agora nada tá no caminho dela. Nem o medo, nem a dúvida, nem o passado. E ela começa a andar, sozinha, em direção a TK. E aqui, silêncio, sem música épica, sem gritaria, só passos e respiração. E isso torna tudo ainda mais intenso, porque você sabe que algo importante vai acontecer. E quando a TK percebe, ela ataca. Mas a Moana não recua. E isso é muito importante. Porque antes todo mundo enfrentava a TK tentando derrotar ela. Mas a Moana não.
Ela olha, ela observa e aí ela entende. Cara, esse é o momento. O momento em que o filme vira completamente. Porque a Moana percebe algo que ninguém percebeu antes. A TK não é um inimigo qualquer. Ela é a própria Tefiti, sem o coração. E isso muda tudo. Porque de repente não é mais uma batalha, é uma história de perda, de dor, de transformação. E isso, cara, é genial, porque o vilão nunca foi realmente vilão, era alguém quebrado. E isso é uma mensagem absurda. Quantas vezes a gente não vê alguém agindo com raiva e não entende o motivo? E o filme basicamente diz: talvez essa pessoa só esteja machucada. E aí vem o momento que, pra mim, é o mais forte de todos. A Moana não luta. Ela fala. Ela se aproxima. E ela canta. Mas não é uma música qualquer. É quase uma conversa. E o jeito que ela fala com a TK, cara, é cheio de empatia. Ela não acusa. Ela não julga. Ela reconhece a dor. E isso desmonta tudo. Porque quando alguém se sente visto, de verdade, a reação muda. E a TK para. Tipo, ela simplesmente para. E esse silêncio é mais poderoso do que qualquer luta. E aí a Moana faz algo que ninguém fez. Ela devolve o coração, mas não de forma apressada. Ela caminha até ela. Olha, entende. E só então coloca o coração de volta. E cara, essa cena é linda, de verdade, porque você vê a transformação acontecendo, a lava desaparecendo, a raiva sumindo e a Tefiti voltando, verde, calma, equilibrada, e é como se o mundo respirasse de novo. E isso não é só visual, você sente. E nesse momento, tudo faz sentido. O oceano escolhendo a Moana, a jornada, os erros do Maui, tudo. Porque nunca foi sobre força, foi sobre restaurar o que foi perdido. E aí tem aquele momento de paz, depois do caos. E cara, esse contraste é perfeito, e não para por aí, porque o Maui volta, e isso é importante, porque mostra que ele também mudou. Ele não volta por ego. Ele volta porque quer fazer o certo, e ele pede desculpa. E isso fecha o arco dele de uma forma muito bonita, porque aquele cara que queria reconhecimento, agora só quer redenção. E a Tefiti perdoa, sem drama, sem punição. E isso também é uma mensagem forte sobre segunda chance e sobre entender os erros. E cara, essa parte final é simplesmente perfeita, não pela ação, mas pelo significado. Se quiser, eu continuo com a próxima parte, onde a gente fecha a história e eu entro mais forte nas minhas opiniões, curiosidades e interpretação do filme. E depois de tudo isso, depois de caos, dúvida, medo, descoberta, vem aquela parte que muita gente acha que é só final feliz. Mas não é. E é exatamente por isso que essa parte é tão importante. Porque aqui o filme não tá só encerrando a história, ele tá mostrando as consequências. E mais do que isso, o significado de tudo o que aconteceu. A Tefiti voltou. A natureza começa a se restaurar. E cara, essa mudança visual é absurda, porque antes era tudo cinza, escuro, pesado, e agora volta aquele verde vivo, aquele clima de equilíbrio. Mas o que eu mais gosto aqui não é só o visual, é o sentimento, porque parece que o mundo inteiro respira de novo. E isso conecta diretamente com aquela ideia lá do começo. O coração não era só uma pedra, era vida. E aí tem um momento muito bonito. O oceano traz o Maui de volta, e isso para mim é simbólico demais, porque o mesmo oceano que salvou ele no passado, agora dá uma nova chance, e ele chega diferente, sem aquela pose exagerada, sem música sobre ele mesmo, só mais quieto, mais consciente. E ele pede desculpa. E cara, isso aqui é importante, porque não é só um foi mal, é um reconhecimento real de erro. E isso fecha o arco dele de um jeito muito satisfatório, porque o Maui do começo jamais faria isso. Jamais. E a Tefiti responde da melhor forma possível. Com perdão, sem vingança, sem punição. Só equilíbrio. E isso é muito forte, porque o filme poderia facilmente ter seguido aquele caminho clichê de você errou, agora paga. Mas não. E se a gente falar das cores?
Cara, presta atenção. Cada cenário tem uma paleta emocional. As ilhas conhecidas têm tons quentes e aconchegantes. O oceano tem tons azuis e verdes, representando mistério e possibilidade. A TK é vermelha e laranja, representando raiva e perigo, enquanto a Tefiti é verde e dourada, representando vida e harmonia. Esse cuidado com cor e luz é algo que você sente mais do que percebe. E ele ajuda a reforçar a narrativa emocional, sem precisar de diálogo. Outro detalhe incrível: a música. Não é só música legal para cantar junto. Cada canção é como um guia emocional. Por exemplo, quando a Moana canta How Far I'll Go, você sente toda a dúvida, ambição e coragem dela. E isso se conecta diretamente com os elementos visuais, com o oceano, com os obstáculos. É uma integração perfeita de narrativa, emoção e estética. E para fechar essa parte, uma coisa que me marcou muito. A jornada da Moana é sobre coragem, mas também sobre compreensão. O filme ensina que não adianta só ser forte ou rápido. O que realmente importa é saber quando agir, quando ouvir e quando compreender. E essa mensagem está presente em cada ilha, cada obstáculo, cada personagem que ela encontra. Se você quiser, na próxima parte eu posso destrinchar todos os símbolos escondidos nas cenas menores, desde a interação com os animais até os pequenos gestos do Maui e da Moana, passando pelas mensagens subliminares de liderança e responsabilidade que o filme entrega sem ninguém perceber. Essas nuances são o que fazem Moana uma obra-prima, que você consegue revisitar várias vezes e ainda descobrir algo novo. Beleza, agora vamos entrar numa parte que é meu momento favorito de verdade. Os detalhes pequenos que muita gente assiste e nem percebe, mas que fazem toda a diferença em Moana. Um mar de aventuras. Sério, se você reparar, a Disney colocou uma infinidade de easter eggs e mensagens sutis que tornam o filme tão rico. E é disso que a história se alimenta, não só das aventuras grandiosas. Primeiro detalhe: a relação da Moana com o oceano. A gente já comentou que o oceano tem personalidade, mas vale reforçar que ele é praticamente um mentor silencioso. Ele nunca dá respostas diretas, mas guia. Cada onda, cada correnteza, cada momento em que ele parece ajudar ou obstruir, é como se estivesse testando a Moana. E olha que interessante, o oceano reage ao estado emocional dela. Quando ela está confusa ou com medo, surgem obstáculos. Quando ela confia, ele abre caminho. Isso é quase uma metáfora sobre a vida real. Quando você encara desafios com coragem e clareza, as soluções aparecem. Quando se deixa dominar pela dúvida ou medo, tudo fica mais difícil. Eu lembro de quando vi isso pela primeira vez e fiquei impressionado com a profundidade da mensagem que estava por trás de um filme que muitos acham só para crianças. Outro ponto incrível é o Maui. O cara é engraçado, exibido e parece exagerado, mas se você analisar bem, ele é uma lição de vulnerabilidade. Ele rouba o coração de Te-Fiti, mas isso não é apenas ganância. É medo e trauma transformados em ação. Ele quer provar que é importante, que é poderoso, porque cresceu abandonado. E a interação dele com a Moana não é só engraçada, é profundamente simbólica. Ele aprende a lidar com seu passado, a pedir perdão e a reconhecer que força bruta não resolve tudo. Isso é raro em animações. Você tem desenvolvimento psicológico genuíno, mas sem ficar chato ou pesado. E o Rei Rei, nosso galinho atrapalhado, também tem papel simbólico. À primeira vista, ele é só comic relief, mas ele representa caos e imprevisibilidade. Ele não faz sentido na maioria das situações, mas sempre acaba sendo relevante de alguma forma. Eu adoro esse tipo de personagem, porque mostra que a vida é cheia de elementos que parecem inúteis, mas podem ter impacto enorme quando menos esperamos. E isso faz com que a narrativa fique mais orgânica, porque não é tudo certinho, controlado, previsível. É real. Agora, uma curiosidade que pouca gente nota. Cada ilha que a Moana visita tem significado psicológico. A ilha inicial representa segurança, tradição e conforto. As ilhas do oceano representam desafios,
aprendizado e autodescoberta. A ilha de TK, que parece só lava e destruição, representa raiva, trauma e feridas não curadas. E a ilha de Tefiti é vida, harmonia e realização plena. Tudo é simbólico, tudo conta uma parte da jornada interna da Moana. E isso é algo que, se você não prestar atenção, passa batido, mas dá uma camada gigante de significado à história. Outro detalhe que eu amo: a ausência de romance. Moana não precisa de interesse amoroso para crescer ou salvar o mundo. Toda a jornada dela é sobre ela mesma, sua coragem e identidade. Isso é revolucionário para uma grande animação Disney e dá uma mensagem poderosa para o público. Você não precisa da aprovação de ninguém para se tornar quem você é. E tem mais: a Tefiti TK. Essa transformação é genial. A TK não é vilã. Ela é consequência do que aconteceu no passado. O filme ensina que nem sempre os problemas são pessoas más. Muitas vezes são consequências de ações passadas, feridas não curadas ou desequilíbrios. E restaurar a harmonia depende de empatia, compreensão e coragem, não de confronto físico. Isso é profundo, e muita gente só percebe na segunda ou terceira vez que assiste. Outro detalhe sutil: as tatuagens do Maui. Elas não estão ali só para mostrar estilo ou tradição polinésia. Elas contam a história dele, lembram quem ele é e interagem com ele. Cada tatuagem em movimento reforça conquistas, falhas e traumas. É storytelling visual na sua forma mais pura, sem precisar de palavras. E por último, uma coisa que sempre me toca: a música. Cada canção tem função narrativa e emocional. How Far I'll Go não é só um hino para cantar junto, é um retrato emocional da Moana. Ela expressa dúvida, ambição e coragem e conecta diretamente com os elementos visuais e com os desafios do oceano. É praticamente um guia emocional para o público sentir junto com a Moana. Se você reparar em tudo isso junto, percebe que Moana é muito mais do que um filme de aventura ou uma animação colorida. Ele é um estudo sobre coragem, empatia, crescimento e responsabilidade. Tudo embalado numa história que qualquer criança pode aproveitar. Na próxima parte, eu quero mergulhar nos detalhes das cenas menores, tipo os animais, pequenos gestos do Maui e da Moana, e como eles reforçam mensagens de liderança, estratégia e autoconfiança. Essas nuances são aquelas que você só percebe quando assiste com atenção, e são o que faz Moana tão incrível para qualquer idade. Perfeito! Agora vamos entrar na parte que, para mim, é o charme escondido do filme. Todos os pequenos detalhes, aqueles que passam despercebidos, mas que dão vida e profundidade à história de Moana. Um mar de aventuras. Tipo, você já percebeu como cada gesto, cada animal e cada reação contribui para a narrativa sem precisar de diálogo? É um verdadeiro show de sutileza. Vamos começar pelos animais. Sério, eles não estão lá só para fofura ou risada. O galinho Hey Hey é o exemplo mais óbvio, aparentemente inútil, completamente atrapalhado, mas de algum jeito sempre acaba ajudando. Ele simboliza caos, imprevisibilidade e como a vida às vezes coloca obstáculos ou aliados inesperados na nossa jornada. E olha que curioso! Mesmo ele sendo desastrado, o filme faz questão de mostrar que cada ação aparentemente inútil dele tem efeito na história. É quase uma metáfora para a nossa vida. Nada é totalmente irrelevante. O peixe e os outros animais marinhos também têm função narrativa. Eles reforçam o caráter do oceano como um personagem vivo. Cada onda, cada criatura que aparece, interage com a Moana e com o Maui, mostrando que o oceano não é só cenário, mas um agente ativo da história. Eu lembro de quando vi isso pela primeira vez. Fiquei impressionado com a inteligência de quem criou o filme. Não é só beleza visual, é storytelling por movimento e comportamento animal. E falando no Maui, cada tatuagem dele não é apenas estética. É uma linha do tempo da vida dele. Cada conquista, cada falha, cada aprendizado registrado na pele. E o mais legal é que elas interagem com ele. Ele fala, se movimenta, muda de expressão e as tatuagens reagem, reforçando a narrativa.
É quase como se a própria história dele estivesse viva sobre a pele. Isso é algo que poucas animações fazem com tanta criatividade e inteligência. Outro detalhe que passa batido: os pequenos gestos da Moana. Cada movimento dela, cada decisão aparentemente pequena, reflete sua evolução como líder. Por exemplo, quando ela ajuda o galinho ou salva algum animal, isso não é só cena fofa, é uma construção da liderança dela, da empatia que ela precisa para restaurar Te Fiti. Ela aprende que liderança não é apenas dar ordens, mas cuidar, observar e reagir aos outros. Isso é muito sutil, mas poderoso, e a gente só percebe se prestar atenção. As interações entre a Moana e o Maui também têm camadas escondidas. À primeira vista, parece só comédia e conflito, mas é praticamente um estudo sobre confiança e vulnerabilidade. O Maui precisa da Moana para aprender humildade, e ela precisa dele para aprender a enfrentar desafios que sozinha seriam impossíveis. É como uma dança. Cada passo, cada erro, cada acerto constrói não só a relação deles, mas o próprio arco da história. E tem as mensagens de liderança. A Moana aprende não só com os erros dela, mas com os ancestrais e com a tradição de seu povo. A cena das pedras, por exemplo, não é só ritual, é sobre responsabilidade, legado e equilíbrio. É incrível como o filme consegue passar essa mensagem sem parecer moralista ou forçado. Você sente que a responsabilidade da Moana é real e que cada decisão dela importa, tanto para ela quanto para sua tribo. Outra coisa que eu sempre destaco: os elementos visuais reforçam a narrativa emocional. A iluminação, a paleta de cores e os movimentos de câmera não estão lá por acaso. Quando a Moana está insegura, a água parece mais escura, o céu mais pesado. Quando ela encontra coragem ou clareza, tudo se ilumina e ganha vida. É quase como se você pudesse sentir a emoção dela através do visual. E claro, não dá para não falar da música nesse contexto. Cada canção tem função narrativa, não é só trilha sonora. How Far I'll Go expressa dúvidas e sonhos. You're Welcome, do Maui, mostra ego e humor. E até as músicas menores reforçam emoções, relações e decisões. Elas não apenas acompanham a história, elas contam parte dela. Por fim, uma coisa que sempre me impressiona: mesmo sendo um filme para todas as idades, ele consegue equilibrar diversão, emoção e profundidade. As crianças se divertem com cores, músicas e aventura. Os adultos pegam as camadas de simbologia, psicologia dos personagens e mensagens de vida. Isso é raro, e é o que faz Moana tão memorável. Na próxima parte, quero entrar fundo nas decisões da Moana. Como cada escolha reflete crescimento pessoal e liderança, e como isso conecta diretamente com os temas de coragem, empatia e autoconhecimento. É onde o filme deixa de ser só aventura e vira quase uma lição de vida, mas de um jeito natural, sem parecer forçado. Beleza, agora vamos falar de uma das partes que mais me fascina em Moana: um mar de aventuras. As escolhas da Moana. Porque se você reparar bem, cada decisão dela não é só sobre avançar no enredo, mas sobre crescimento pessoal, liderança e coragem. E é isso que diferencia um filme legal de um filme memorável. Vamos começar pelo momento em que ela decide deixar Motunui e enfrentar o oceano. Essa não é só a típica fuga de aventura. É o primeiro passo real de assumir responsabilidade. Ela sabe que sua tribo depende dela, que o mundo está em desequilíbrio por causa do roubo do coração de Te Fiti, e mesmo assim sente medo. Mas ela escolhe avançar, e é exatamente aí que o filme acerta. Coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Eu me identifiquei muito com isso na primeira vez que assisti. Quantas vezes a gente fica paralisado diante de um desafio porque não é o momento certo? A Moana mostra que o momento certo é quando você decide agir. Outro ponto marcante é a maneira como ela lida com o Maui. No começo, ela tenta usar a força e a persuasão, mas percebe que isso não funciona. Ela entende que precisa de parceria, de empatia, e começa a ouvir, a compreender o passado dele. Essa decisão é crucial porque mostra a maturidade. Líder de verdade não impõe, ele inspira, negocia e entende os outros.
E isso é algo que o filme faz de forma leve, mas muito precisa. E o enfrentamento da Te é outro exemplo incrível de decisão consciente. A Moana poderia ter tentado lutar com violência ou enganar o inimigo, mas ela percebe que a solução é restaurar o que foi perdido. Ela entende que a raiva e a destruição da Te são consequências de algo maior: a perda do coração de Te Fiti. Essa percepção e a escolha de agir com compaixão é uma das mensagens mais poderosas do filme. É tipo um tapa na cara da narrativa clichê de derrote o vilão com força. Aqui, a força vem da compreensão e do equilíbrio, e não do confronto. Outro momento-chave é quando ela decide ir sozinha enfrentar o desconhecido. Mesmo com Maui, o galinho e o oceano como aliados, ela assume responsabilidade plena. Ela aprende que liderança também é sobre assumir riscos e enfrentar problemas sem depender completamente dos outros. É um aprendizado que a gente muitas vezes só entende na vida adulta. Às vezes, você precisa tomar decisões que ninguém mais pode tomar por você. E falando em liderança, a cena das pedras em Motunui é essencial. Colocar a pedra na posição correta não é só um ritual. É sobre honrar seu legado, respeitar sua comunidade e aceitar que sua ação tem consequências. Quando ela percebe que não pode simplesmente seguir as regras ou fazer o que todo mundo espera, ela escolhe combinar tradição com inovação. Esse equilíbrio é raro em filmes de animação e é algo que eu particularmente admiro. A Moana também demonstra crescimento ao aprender com os erros do Maui. Ele rouba o coração de Te Fiti, ele falha, e ela entende que punir não resolve. Ao invés disso, ela o ajuda a perceber os próprios erros e a se reconciliar com o passado. Esse tipo de decisão, ajudar alguém a se reerguer em vez de simplesmente vencer o conflito, é algo que muitas histórias não mostram. E eu sempre achei que esse é o ponto onde o filme realmente se destaca. Não é sobre heróis perfeitos, é sobre heróis conscientes. Outro detalhe sutil: as decisões dela afetam o mundo ao redor. Cada escolha que a Moana faz tem impacto no oceano, na fauna, na Te Fiti. É uma metáfora clara sobre responsabilidade. Nossas ações, por menores que pareçam, têm repercussões maiores. Eu lembro de uma vez comentando isso com amigos. É impressionante como uma animação consegue transmitir noções de ética e responsabilidade de forma tão natural, sem parecer palestra. E claro, a música reforça isso. Cada decisão importante é acompanhada por trilhas que reforçam o estado emocional da Moana. How Far I'll Go não é só sobre sonhar, é sobre escolher avançar mesmo quando o caminho é incerto. Shiny, ou As Cenas com o Maui, são sobre lidar com ego e falhas, e todas as pequenas melodias durante a viagem destacam cada passo consciente da protagonista. No fundo, a beleza dessas decisões está em como elas se conectam. Coragem, empatia, liderança e responsabilidade não são apresentadas de forma isolada. Elas crescem juntas, e é exatamente isso que faz a Moana uma heroína tão completa e real. Ela não precisa de magia para ser poderosa. Ela aprende a usar sua inteligência, empatia e coragem. Na próxima parte, quero explorar a relação da Moana com a tradição e a inovação. Como ela equilibra respeito pelo passado da tribo com a necessidade de criar seu próprio caminho. Isso é algo que o filme faz com muita sutileza, mas que tem implicações gigantes na forma como entendemos a liderança, a cultura e o legado. Perfeito. Agora vamos falar de um dos aspectos que mais me fascinam em Moana: um mar de aventuras. O equilíbrio entre tradição e inovação. Porque, se você reparar, esse é um tema que percorre todo o filme, mas de forma sutil, quase escondida. E é exatamente isso que faz a história tão rica e tão relevante para qualquer idade. A Moana cresce em Motunui, um lugar que valoriza profundamente a tradição, as cerimônias das pedras, o respeito pelos ancestrais, os ensinamentos da avó. E o que o filme mostra de forma incrível é que tradição não é só repetição de costumes, mas memória viva, aprendizado transmitido de geração em geração. Cada gesto da Moana é condicionado por essas tradições, desde o respeito ao oceano até a responsabilidade com sua tribo.
E eu confesso, quando assisti pela primeira vez, fiquei encantado com esse cuidado. A Disney não apenas cria um cenário bonito, ela constrói cultura, história e significado em cada detalhe visual e narrativo. Mas, ao mesmo tempo, a Moana sente dentro de si algo maior: a necessidade de inovar, de explorar, de criar seu próprio caminho. Ela ama sua tribo, respeita seus ancestrais, mas sente que não pode se limitar às regras impostas. Essa tensão entre tradição e inovação é central na jornada dela. Eu sempre vejo isso como um paralelo com a vida real. Muitas vezes somos ensinados a seguir padrões, mas o verdadeiro crescimento acontece quando ousamos ir além, sempre respeitando o que veio antes. O primeiro grande conflito entre tradição e inovação acontece quando ela decide sair sozinha no oceano. O pai dela, o chefe da tribo, a proíbe de navegar além do Recife. Ele tem medo, com razão, e quer proteger a filha, mas a Moana sente que precisa explorar para cumprir seu destino. Essa escolha não é rebeldia gratuita, é consciência de responsabilidade e coragem. E é nesse ponto que o filme nos ensina que respeito à tradição não significa paralisia. Às vezes, você precisa equilibrar respeito pelo passado com ação consciente no presente. Outro exemplo marcante é a cena das pedras em Motunui. O ritual tradicional mostra que cada chefe da tribo deve colocar uma pedra em posição correta. É um símbolo de responsabilidade, conexão com os ancestrais e continuidade da liderança. Mas a Moana interpreta esse ritual de forma inovadora. Ela não apenas cumpre a tradição, mas adiciona seu próprio toque, assumindo a liderança de forma ativa. É como se o filme dissesse: honre o passado, mas não tenha medo de criar o futuro. E essa tensão também aparece no relacionamento com o Maui. Ele é todo sobre ego e passado, mas também representa inovação no sentido de quebrar regras e explorar possibilidades. No começo, a Moana precisa aprender a lidar com ele, equilibrando o respeito pelo que ele representa e sua própria visão. Isso mostra que liderança verdadeira não é sobre impor uma ideia, mas integrar múltiplas perspectivas, mantendo o equilíbrio entre tradição e inovação. Outro detalhe que adoro: os pequenos gestos da Moana com o oceano. Ela aprende com os ancestrais, mas também inventa soluções próprias para os desafios que surgem. Por exemplo, ela descobre maneiras de navegar, manipular correntes e entender sinais do mar que ninguém havia previsto antes. Cada uma dessas ações é inovação, mas nasce de aprendizado e respeito pelo conhecimento antigo. É uma lição incrível de que tradição e inovação não precisam ser opostas. Elas podem se complementar. E claro, isso se reflete visualmente. Quando ela está em Motunui, tudo é mais organizado, com cores quentes e harmonia estática. No oceano, cores vibrantes, movimento constante, desafios inesperados, simbolizando como a inovação exige adaptação, flexibilidade e coragem para lidar com o desconhecido. A narrativa visual do filme reforça esse tema sem precisar de palavras, e eu sempre achei isso genial. Outro ponto que merece destaque é a Te Fiti Te Kā. A própria transformação da Te Kā em Te Fiti simboliza o equilíbrio entre destruição e criação, caos e harmonia, tradição e renovação. O que estava perdido é restaurado, mas não de forma passiva. Exige ação consciente, coragem e empatia. E a Moana, como líder, encarna esse equilíbrio. Ela respeita a história da ilha e da divindade, mas ao mesmo tempo age de forma inovadora para restaurar a harmonia. Por fim, eu amo como o filme mostra que inovação responsável só funciona quando está enraizada em valores sólidos. A Moana poderia ser impulsiva, poderia agir por vontade própria, mas ela toma decisões com base em empatia, coragem e respeito. Isso transforma a inovação em algo construtivo, em vez de destrutivo. E é exatamente essa lição que eu acho mais poderosa. Coragem e criatividade são valiosas, mas precisam de consciência e responsabilidade para realmente fazer a diferença. Na próxima parte, vou destrinchar a jornada emocional da Moana com o Maui, e como cada desafio que eles enfrentam não é só físico, mas psicológico e simbólico.
É ali que o filme mostra crescimento, confiança e aprendizado de forma profunda, mas de um jeito que até crianças conseguem absorver sem perceber que estão aprendendo algo de verdade. Beleza, agora vamos falar de algo que sempre me deixa empolgado quando revejo Moana: um mar de aventuras, a dinâmica entre Moana e Maui. Porque, se você reparar, a relação deles é muito mais do que parceiros de aventura. É uma verdadeira aula de confiança, vulnerabilidade e aprendizado mútuo. E é nessa parte que o filme mostra seu lado mais emocional e humano. No começo, o Maui é todo ego, exagero e autoconfiança. Ele se acha o cara mais incrível do mundo, e a gente ri muito disso, claro. Mas há uma camada mais profunda. Ele se sente inseguro e quer provar seu valor constantemente. A Moana percebe isso rapidamente, mesmo sem palavras. E isso é fascinante. Ela aprende que enfrentar um aliado não é apenas brigar ou desafiar, mas entender, ouvir e até manipular de forma estratégica. É tipo liderança prática. Eu lembro da primeira vez que percebi isso. Pensei, caramba, a Moana está liderando sem nem perceber que está liderando. O Maui, por sua vez, aprende com ela. No começo, ele menospreza o oceano, a Moana, e até a própria responsabilidade que tem. Mas à medida que a jornada avança, ele percebe que força bruta não resolve todos os problemas. E esse aprendizado só acontece porque a Moana o desafia, o provoca e mostra um jeito diferente de pensar. Essa troca de aprendizado é o que torna a história tão rica. Eles crescem Volta ao juntos. normal, mas não volta de verdade, porque aquela experiência já mudou ela. E isso é algo que o filme faz muito bem. Pequenas experiências que moldam decisões grandes depois. Corta o tempo. Moana cresce. E agora a gente vê ela dividida. De um lado, responsabilidade, tradição, liderança. Do outro, o oceano chamando. E cara, isso aqui é basicamente a metáfora da vida adulta. Você segue o que esperam de você ou o que você sente que precisa fazer. E o filme não responde isso de forma simples. Ele constrói, e constrói muito bem. Se você curtiu esse estilo, me fala que eu continuo com a próxima parte, mantendo exatamente essa vibe, com opinião, curiosidades e aquele ritmo que prende até o final. E aí que a coisa começa a ficar meio pesada, porque até agora o filme estava naquele clima de descoberta, infância, aquele encanto meio mágico. Só que, na segunda parte, ele começa a mostrar que o mundo não é tão equilibrado quanto parece. E isso aparece de um jeito bem sutil no começo. Tipo, não tem um boom de problema acontecendo. É mais aquela sensação de que algo tá errado. E eu gosto muito disso, porque é exatamente assim na vida real. As coisas não desmoronam de uma vez. Elas começam a dar sinais. A pesca já não é mais a mesma. Os cocos começam a estragar. E você percebe que a ilha, que sempre foi esse lugar perfeito, começa a mostrar falhas. E aqui entra uma coisa que eu acho genial nesse filme. Ele não trata isso só como um problema físico. É quase espiritual. É como se o mundo estivesse doente. E claro, a Moana percebe isso antes de todo mundo aceitar de verdade, porque ela já tem aquela conexão com o oceano, com algo maior. Então, enquanto o resto da tribo tenta resolver com soluções básicas, tipo ir um pouco mais longe para pescar, ela já pensa diferente. E tem uma cena que, para mim, é muito importante quando ela sugere ir além do Recife. Cara, parece algo simples, mas dentro da lógica da tribo, isso é quase um tabu. E aí entra o pai dela de novo. E aqui, sério, essa cena é tensa, porque ele não só discorda, ele reage com raiva. E você sente que não é só sobre segurança. Tem algo mais ali, um medo que ele não explica direito. E isso deixa tudo mais interessante, porque não é um não vá porque é perigoso. É um não vá porque eu sei algo que você não sabe. E isso gera aquela frustração absurda, porque a Moana não entende o porquê. E quando você não entende, você questiona mais ainda.
E aí vem outra cena que, sinceramente, é uma das mais bonitas do filme pra mim. Quando o pai leva ela até aquele ponto alto da ilha, com as pedras dos líderes. Cara, essa cena tem um peso simbólico gigante. Cada pedra representa um líder que veio antes, uma responsabilidade, uma continuidade. E ele basicamente diz: um dia você vai colocar a sua pedra aqui. Ou seja, você não é só você, você é uma linha inteira de história. E isso, ao mesmo tempo que é bonito, é sufocante, porque tira dela a liberdade de escolha. E aqui vai uma opinião minha. Esse é um dos conflitos mais reais que a Disney já colocou em uma animação. Não é sobre salvar o mundo ainda, é sobre expectativa. É sobre herdar algo que talvez você nem tenha certeza se quer. E isso é pesado. E o mais interessante é que a Moana tenta. Ela realmente tenta ser essa líder. Tem uma sequência ali dela ajudando a tribo, organizando coisas, tomando decisões. E por um momento você pensa: ok, talvez ela aceite esse destino. Mas aí o filme faz algo muito inteligente. Ele mostra que, mesmo quando tudo parece sob controle, o problema real continua lá fora, e piorando. E aí vem o momento em que tudo muda de vez. Quando eles vão pescar e não tem peixe. Tipo, não é tem pouco, é praticamente nada. E isso bate forte, porque agora não é mais só uma sensação, é realidade e é sobrevivência. E mesmo assim, o pai dela ainda insiste em não ir além do Recife. E aqui, sério, dá até uma certa raiva dele. Mas ao mesmo tempo, quando você para pensar, ele tá agindo por trauma. E isso fica mais claro quando a mãe da Moana conversa com ela. E essa conversa é muito importante. Porque finalmente alguém explica o motivo por trás do medo do pai. Ele perdeu alguém no oceano. E isso muda tudo. Porque agora não é só teimosia, é dor. E quando decisões são baseadas em dor, elas nem sempre são racionais. E isso deixa o conflito ainda mais humano. E aí vem uma das cenas que eu mais gosto. A Moana, sozinha, naquele momento de dúvida total. Ela sobe até o topo, com a pedra na mão, pronta para aceitar o destino. E cara, essa cena é silenciosa, mas fala muito, porque você vê claramente que ela está dividida. Ela quer ser responsável, mas ao mesmo tempo sente que está traindo a si mesma. E isso é uma sensação horrível. E justo nesse momento, ela olha para o oceano e pronto. Acabou. Você sabe que ela não vai conseguir ignorar isso. E é aí que ela tenta. Ela pega um barco e decide ir além do Recife. E essa parte é interessante porque não é heróica. Não é tipo, vamos lá, aventura. É desajeitada. É meio caótica. Ela claramente não está preparada. E isso é ótimo, porque mostra que coragem não é saber o que está fazendo, é ir mesmo sem saber. Mas, claro, o oceano não facilita. As ondas ficam fortes, o barco quase vira e ela volta, fracassada. E isso é importante, porque muita história pula essa parte. Mas aqui não. Aqui o filme faz questão de mostrar que tentar e falhar faz parte. E isso deixa tudo mais real. E aí entra uma das personagens mais importantes da história, a avó. Cara, que personagem. Sério. Ela é tipo aquele guia espiritual, mas sem ser clichê. Ela entende a Moana de um jeito que ninguém mais entende. E tem aquela cena da caverna, que na minha opinião é um dos melhores momentos do filme, porque ali tudo muda de perspectiva. A Moana descobre que o povo dela não era Tudo só começa morador a de ficar ilha, emocionalmente pesado e decisivo. Agora, é aqui que o filme começa a apertar de verdade. Tipo assim, até agora a gente teve aventura, teve emoção, teve desenvolvimento, mas agora é aquele momento em que tudo que foi construído começa a ser testado. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A confiança, o propósito, a coragem e principalmente a identidade dos personagens. Porque pensa comigo, até aqui
A Moana já saiu da ilha, já enfrentou o perigo, já encontrou o Maui, já passou por aquele caos com o Tamatoa. Ou seja, ela já provou que consegue ir longe. Mas ir longe não é o mesmo que chegar até o fim. E essa diferença começa a ficar muito clara agora. Eles estão navegando. E o clima é estranho. Não é mais aquele começo cheio de curiosidade. Também não é caos. É tipo tensão silenciosa. E isso acontece porque eles estão se aproximando do objetivo final. E quanto mais perto você chega de algo grande, mais dúvidas aparecem. E aí vem uma das partes que eu mais gosto, o treinamento do Maui com o gancho. Cara, isso aqui é muito simbólico, porque ele finalmente está conseguindo se transformar melhor. Águia, tubarão, vários formatos. Só que ainda não é perfeito. Tem falha, tem hesitação. E isso mostra que ele ainda não está 100% confiante. E confiança, nesse ponto da história, é tudo. E o mais interessante é como a Moana reage a isso. Ela não critica, ela não pressiona, ela incentiva. E não de um jeito forçado, é natural. É tipo alguém que realmente acredita. E isso vai fortalecendo o Maui, mas ao mesmo tempo, você sente que ele ainda carrega um medo, e esse medo vai explodir daqui a pouco. E aí, chega o momento, eles avistam o lugar, a ilha de Te Fiti, ou pelo menos o que deveria ser. E cara, a atmosfera muda completamente. Tudo fica escuro, pesado, hostil. Não tem mais aquele visual bonito, cheio de vida. É quase o oposto. E isso já mostra, sem precisar de explicação, que algo tá muito errado. E aí ela aparece. Ticá e Mano. Que presença, sério. Ela não é só um monstro grande. Ela é ameaça pura, é destruição, é raiva. E o jeito que o filme apresenta ela aqui é perfeito, porque não tem conversa, não tem negociação, é ataque direto. E é aqui que entra um ponto muito importante: o plano. A Moana tem um plano. Ela vai direto enquanto o Maui distrai a Te-Kā. E isso já mostra o quanto ela evoluiu. Ela não está mais reagindo, ela está pensando. Estratégia. E o Maui aceita. E isso também é uma evolução. Porque antes ele só fazia o que queria. Agora ele confia nela. E aí começa o confronto. E cara, que sequência. O Maui se transforma, ataca, desvia, tenta segurar a Te-Kā. E ao mesmo tempo a Moana tenta atravessar. E você fica naquela tensão constante, porque tudo pode dar errado a qualquer segundo. E dá, porque a Te-Kā é forte demais. E tem um momento que, para mim, é um dos mais impactantes visualmente, quando o Maui tenta segurar o ataque e o gancho recebe o golpe e racha. Cara, esse momento é pesado, porque o gancho não é só uma arma, é o símbolo do Maui. E ver aquilo quebrando é como ver ele quebrando junto. E isso mexe com ele de um jeito absurdo. E aí, ele trava. Ele perde a confiança, ele recua, e isso é muito importante, porque mostra que, apesar de toda a evolução, ele ainda tem medo de perder tudo de novo. E a Moana percebe isso. E aqui começa uma das partes mais difíceis da jornada dela, porque ela precisa continuar, mesmo quando o parceiro falha. E isso é muito real, porque nem sempre quem está com você vai conseguir ir até o fim. E você precisa decidir se continua ou não. E ela tenta. Ela realmente tenta. Mas, sem o Maui, fica muito mais difícil. E aí vem o momento da ruptura. O Maui simplesmente decide parar. Ele olha para o gancho, danificado, e escolhe ir embora. Cara, essa decisão dói, porque você entende o lado dele, mas ao mesmo tempo, parece uma traição. E isso deixa a Moana completamente abalada. Porque agora ela tá sozinha, de verdade, sem ajuda, sem plano B. E aí vem aquele momento de silêncio, o tipo de silêncio que pesa. E ela tenta continuar, mas não dá. E pela primeira vez no filme, ela desiste. E isso é muito forte, porque até agora
Ela sempre insistiu, sempre lutou, mas aqui ela quebra. E isso torna tudo muito mais humano, porque ninguém é forte o tempo todo. E tem um detalhe aqui que eu acho incrível. Ela pega o coração de Tefiti e devolve para o oceano. Tipo, escolhe outra pessoa. Cara, isso é pesado, porque significa que ela perdeu a fé nela mesma. E isso é mais forte do que qualquer monstro. E o oceano aceita. E isso deixa a cena ainda mais triste, porque não tem resistência. É como se o próprio mundo dissesse ok. E aí, silêncio. Mas não por muito tempo, porque é aqui que entra um dos momentos mais emocionantes Sempre do achei filme isso inteiro. genial. Outro ponto que merece destaque é a Tefiti TK. A própria transformação da TK em Tefiti simboliza o equilíbrio entre destruição e criação, caos e harmonia, tradição e renovação. O que estava perdido é restaurado, mas não de forma passiva. Exige ação consciente, coragem e empatia. E a Moana, como líder, encarna esse equilíbrio. Ela respeita a história da ilha e da divindade, mas ao mesmo tempo age de forma inovadora para restaurar a harmonia. Por fim, eu amo como o filme mostra que inovação responsável só funciona quando está enraizada em valores sólidos. A Moana poderia ser impulsiva, poderia agir por vontade própria, mas ela toma decisões com base em empatia, coragem e respeito. Isso transforma a inovação em algo construtivo, em vez de destrutivo. E é exatamente essa lição que eu acho mais poderosa. Coragem e criatividade são valiosas, mas precisam de consciência e responsabilidade para realmente fazer a diferença. Na próxima parte, vou destrinchar a jornada emocional da Moana com o Maui, e como cada desafio que eles enfrentam não é só físico, mas psicológico e simbólico. É ali que o filme mostra crescimento, confiança e aprendizado de forma profunda, mas de um jeito que até crianças conseguem absorver sem perceber que estão aprendendo algo de verdade. Beleza, agora vamos falar de algo que sempre me deixa empolgado quando revejo Moana. Um mar de aventuras, a dinâmica entre Moana e Maui. Porque, se você reparar, a relação deles é muito mais do que parceiros de aventura. É uma verdadeira aula de confiança, vulnerabilidade e aprendizado mútuo. E é nessa parte que o filme mostra seu lado mais emocional e humano. No começo, o Maui é todo ego, exagero e autoconfiança. Ele se acha o cara mais incrível do mundo, e a gente ri muito disso, claro. Mas há uma camada mais profunda. Ele se sente inseguro e quer provar seu valor constantemente. A Moana percebe isso rapidamente, mesmo sem palavras. E isso é fascinante. Ela aprende que enfrentar um aliado não é apenas brigar ou desafiar, mas entender, ouvir e até manipular de forma estratégica. É tipo liderança prática. Eu lembro da primeira vez que percebi isso. Pensei, caramba, a Moana está liderando sem nem perceber que está liderando. O Maui, por sua vez, aprende com ela. No começo, ele menospreza o oceano, a Moana, e até a própria responsabilidade que tem. Mas à medida que a jornada avança, ele percebe que força bruta não resolve todos os problemas. E esse aprendizado só acontece porque a Moana o desafia, o provoca e mostra um jeito diferente de pensar. Essa troca de aprendizado é o que torna a história tão rica. Eles crescem juntos.